Amigos da família Gumersindiana, hoje é dia 1º de julho de 2024 e há 95 anos, ou seja, 1929, dia 1º de julho de 1929, o Gumersindo, ainda seminarista salesiano, deixava a cidade de Barcelos e ia sentido a São Gabriel da Cachoeira, ainda mais no interior do Amazonas, vamos dizer assim, na divisa com a Venezuela, para uma missão, né? Ele tinha recebido uma determinação para ser missionário no Amazonas, na cidade de São Gabriel da Cachoeira. Isso aconteceu logo depois que completou o seu tempo na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Ele recebeu essa determinação do padre Tirelli, que era o inspetor daquela época. Porém, o que aconteceu? Vamos narrar a história, né? Tem umas curiosidades nessa história. Lembrando, aqui no canal nós já vimos algumas coisas sobre a formação do Gumersindo como seminarista, como aspirante no colégio em Lavrinhas, ainda como estudante somente antes do aspirantado na cidade de São Cristóvão, ou seja, na Escola Agrícola São José da Tebaida, em Sergipe, né? Tudo no início da sua formação, ali com 11 anos ainda. De lá de Sergipe ele veio para São Paulo, Lavrinhas, ficou aqui praticamente 4 anos. Depois de Lavrinhas ele foi para Jaboatão dos Guararapes, onde fez também um período formativo. E depois que terminou esse período formativo em Jaboatão dos Guararapes, ali pelo ano de 1929, ali no mês de janeiro, ele recebeu essa determinação. Antes de viajar para São Gabriel da Cachoeira, ele foi a Itabaiana, visitou familiares, a sua mãe, Dona Ritinha, e a partir de então ele foi com destino a São Gabriel da Cachoeira. Ele narra no livro Pedaços d'Alma essa viagem do navio Itaité, se eu não me engano, não sei se é o mesmo, mas tem o mesmo nome, do navio que o trouxe do Nordeste para o Sul, quando ele veio ainda pequeno, né, para Lavrinhas. Bom, apenas uma curiosidade, mas o que aconteceu? Ele saiu de Recife, ali no começo de 1929, saiu de Recife, foi conhecendo, assim, vamos dizer, porque navegando pelo litoral brasileiro rumo a Manaus, né, ele foi conhecendo Natal, outras capitais, Fortaleza, Belém, fez uma parada em Belém de 2 dias, depois parou mais 2 dias em Manaus, e de Manaus ele partiria em os barcos da região com destino a São Gabriel da Cachoeira, que até hoje essa região é muito mais acessível de barco, não tem estrada, mas somente de barco e de avião atualmente, né? Mas naquela época não tinha essa possibilidade de avião, é lógico, né? Então era de barco. Uma viagem muito longa, de vários dias, bem distante. Hoje, São Gabriel da Cachoeira para Manaus, não sei exatamente a distância, mas conheço alguns colegas missionários do meu trabalho também, que quando precisam ir para São Gabriel vão com viagem de 4 dias de barco. Apenas uma curiosidade, no ano de 2012 eu tive essa possibilidade também de ir a São Gabriel da Cachoeira. No meu trabalho na Fazenda da Esperança, naquela época, em 2012, inauguramos uma Fazenda da Esperança em São Gabriel da Cachoeira. Já existe uma em Manaus há muitos anos, outras, várias no norte, no Brasil todo, mas nós fomos para Manaus, de Manaus nós fomos de avião para São Gabriel, 3 horas de avião. De barco, 4 dias. Naquela época deveria ser muito mais tempo, né? Então ele partiu de Manaus para São Gabriel. Existem algumas cidades, vamos dizer assim, grandes no meio do caminho. Santa Isabel, Barcelos. No meio dessa viagem ele parou em Barcelos, né? Em Barcelos aconteceram muitas coisas. Ele foi praticamente assim impedido de seguir viagem pelo padre José Dom Mitrovic, um salesiano que estava sozinho naquela missão de Barcelos. Então ele viu ali o Gumersindo como um dos missionários que seguiria, mas não deixou seguir, para que ajudasse ele ali, né, com os trabalhos de educação, né, como professor de várias disciplinas. Então o José Dmitrovic, o padre, impediu o Gumersindo de seguir para São Gabriel. E o Gumersindo ficou ali alguns meses parado em Barcelos. Só no dia 1º de julho ele conseguiu partir de Barcelos para São Gabriel. Ou seja, recebeu uma determinação em janeiro, partiu em viagem rumo a Manaus, depois para São Gabriel, mas foi quase parado, vamos dizer assim, quase que forçadamente pelo padre José Dmitrovic, para que ficasse ali o ajudando durante algum tempo na cidade de Barcelos. Lá aconteceram algumas coisas bem curiosas que eu queria comentar com você, né, aqui no nosso canal.
Primeiro, a situação de que ele foi proibido de seguir viagem pelo padre José Dmitrovich, que estava sozinho naquela missão. Assim, o jovem missionário, ou seja, o Gumersindo, se tornou professor de todos os cursos, novamente colocando em prática seu amor pela educação. Por outro lado, passou poucas e boas com as feras da selva, como jacarés e sucuris. Certa vez estava pescando, tendo um dos alunos, que era o aluno mais sabido da turma, junto com ele, né? Era o aluno que o ensinava o Nhengatu, a linguagem indígena, né, na região. De repente, o seu professor, ou seja, esse aluno, cochichou a distância de uns 2 metros. E disse assim: "Padre, não se mexa." Sem se mexer, Gumersindo continuou com um anzol na mão e viu passar entre eles uma sucuriju que foi em direção à água. Se alguém se mexesse, aquela serpente lançava um deles. Se alguém se mexesse, aquela serpente laçava um deles e o levaria para a água. Houve também outra situação que ele conta em Pedaços d'Alma, e aí eu quero ir com as palavras literais do padre Gumersindo sobre essa situação que ele viveu em Barcelos também. Um dia correu na missão o boato de que o finado padre Bálsula estava fazendo parecer, pois alguém ouvira uma reza alta pela mata adentro. Ora, meu Deus, Barcelos, a antiga capital do Amazonas, só tinha 4 ruas. Se alguém dava um espirro, todo mundo sabia. Alguns gaiatos tentaram conhecer a verdade do boato. Andar de noite na mata é coisa de doidos, naquela zona infestada de onças e mesmo de serpentes. Mesmo assim, a gente da missão, empregados e amigos, decidiu-se penetrar na mata numa daquelas noites para assistir o parecer. Ninguém acreditava que o padre Bálsula estivesse fazendo assombração. Botei os meninos para dormir e fiquei esperando com o Ludovico o resultado daquela parada noturna. A turma em fila indiana tomou o caminho do cemitério, sempre dentro da mata. Quando chegaram a ouvir o vozeirão do rezador, alguém achou que não era a voz do padre Bálsula, e todos concordaram com isto. Ninguém, porém, dava um passo para a frente. Por fim, naquela escuridão, percebeu-se o vulto branco do padre José Dmitrovich, que vinha do cemitério rezando piedosamente o seu terço. Dessa vez, quem teve susto foi o padre, pois os demais prorromperam numa gargalhada sonora que reboou mata adentro. Bom, uma curiosidade, né? Lá na Amazônia, no meio da mata, essa impressão das pessoas da região que o padre Bálsula, um salesiano bem antigo da missão, que eu não sei se morreu por lá, mas muito antigo, estava fazendo assombração, estava aparecendo, vamos dizer assim, né? De repente foram ver e era o padre José Dmitrovich, ou seja, aquele que estava sozinho na missão e parou o Gumersindo, que tinha destino inicial para São Gabriel da Cachoeira. Mas voltando à data de hoje, hoje é a data que marca 1º de julho de 1929, a saída de Barcelos para São Gabriel da Cachoeira do padre Gumersindo. Então, é importante marcar essas coisas que eu acabei de dizer, foram vividas antes da data comemorada hoje, vamos dizer, né? São situações vividas em Barcelos. Dia 1º de julho, ele parte de Barcelos seguindo para São Gabriel da Cachoeira. Bom, espero que você tenha gostado dessa curiosidade. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Principalmente com a família gumersindiana, para que cada vez o nome do padre José Gumersindo seja mais amado e divulgado. Até o próximo vídeo.